Estamos de volta à segunda parte e a última parte do programa. Dr. Zeca, eu vou insistir um pouco mais por causa do argumento que tive no primeiro bloco em relação à valorização das artes e cultura em Moçambique. Qual é a visão? Como é que vê? Tudo bem. É assim, nós temos sempre digamos, um lado de, quando falamos da valorização, já olhamos muito mais para o Estado. Não estou a querer aqui defender o Estado. O Estado tem a sua cota à parte nisto, não é? Mas a valorização das artes e cultura não começa apenas com o Estado, não é? Deve começar conosco enquanto pessoas, não é? Enquanto sociedade, enquanto cidadãos, certo. não é? Esta questão da valorização tem uma questão um pouco profunda, porque ela está associada, na verdade, a como é que nós vimos as artes e cultura desde sempre, Sim. não é? Se calhar desde os tempos um pouco passados, não é? Sim. Vamos perceber que a cultura, principalmente para nós, foi vista numa perspectiva de brincadeiras, não é? Quer dizer, nunca foi essa coisa de começar a levar a cultura como negócio, como uma questão muito séria, é uma coisa recente. Mas antes a cultura era relegada apenas que as sociedades pudessem, de fato, legitimar aquilo que eram práticas que eles poderiam praticar, sem esperar nada em troca, certo. Não é? Agora estamos a entrar num campo em que a cultura já é negócio, não é? Estamos a dizer que a pessoa pode praticar uma atividade cultural e com base nisso ser contratado ou vender e gerar renda, não é? Agora, essa visão, capacidade de perceber que este artista, ele está a trabalhar, não é? Tem que receber e ganhar dinheiro para sustentar a sua família com base na sua arte, ainda precisamos de inculcar mais na nossa sociedade. E isso começa com ações, se calhar, muito pequenas, não é? Se eu, hoje, Zeca, o Zenadino, hoje consegue levar o seu filho para ir participar de uma atividade cultural, estamos a semear o gosto pela cultura desta criança, que vai ser um futuro, digamos, cidadão consumidor das artes e cultura. E isso também vai começar a mudar a visão que essa pessoa terá sobre as artes e cultura, que é o valor que nós queremos seja atribuído às artes e cultura e ao artista em particular. Certo. O Estado tem a obrigação de financiar as artes e cultura em Moçambique ou não? Tem a obrigação. Tem a obrigação porque, como disse, a cultura ela não tem capacidade de se autossustentar por si só. Existem algumas atividades, não todas do setor cultural, não é? Existem algumas que têm capacidade de se autossustentar, mas não todas. Agora, perante uma situação de escassez de recursos, não é? O Estado acaba não conseguindo fazer tudo. E tem toda a razão não conseguir fazer tudo. Mas já aquelas atividades que o Estado não pode se abdicar de fazer, não é? Estamos a falar, por exemplo, da preservação do patrimônio cultural, não é? Museus, monumentos, sítios históricos, arqueológicos. O Estado não tem que se abdicar disso. Tem que, de fato, continuar a fazer, porque essas atividades não têm capacidade de gerar receitas que possa, de fato, autossustentar, não é? Tem que criar condições para que, digamos, ou seja, alocar a infraestrutura necessária para o apoio à produção e distribuição das artes e cultura, não é? Criar cinemas, não é? Casas de cultura, sei lá o quê, não é? Tem que ter. Lamento agora porque muitas infraestruturas culturais que pertenciam ao Estado, alguns estão a desaparecer, são igrejas, cinemas e por aí. Então, isso é que é muito lamentável, mas essa infraestrutura é que é necessária para que aquele grupo da zona tenha espaço para ir ensaiar, tenha um espaço para ir se apresentar. Esse é um apoio também, é uma forma de apoiar as artes e cultura, não é? Se o Estado conseguisse pelo menos manter uma boa dinâmica, uma boa infraestrutura ao nível das casas da cultura que existem ao nível de todo o país, se calhar ao nível distrital também, não é? Seria um grande apoio para o setor cultural. A outra componente que o Estado tem que fazer é criar um ambiente, não é, apropriado para que as pessoas possam praticar a cultura de forma aberta, democrática, livre, sem nenhuma restrição, não é?
Então, esse apoio seria fundamental para que o Estado apoie, não deve se abdicar. Será que o Estado repara as artes e cultura como uma área que pode impactar na economia do Estado? Ok. Do país, nesse caso. Atualmente eu acho que existe essa visão. Atualmente existe essa visão. Eu devo recordar que quando nós passamos, ou seja, ficamos independentes, não é? O Estado adotou o modelo socialista, a cultura tinha-se uma outra visão da cultura naquele período, não é? É o tempo de sol que nunca desce, não é? Do presidente Samora Machel, não é? Sim. Mas a ideia qual era? É a ideia de que, olha, a cultura podia contribuir para o nascimento do homem novo, não é? Para inculcar os valores moçambicanos, não é? Ou da moçambicanidade, não é? Que tinham sido apagados com a colonização. Mas depois disso, a partir de 1990, não é? Nós passamos para o Estado multipartidário, para a democracia, não é? E o Estado começa a olhar também, a partir desse momento, a cultura numa outra perspectiva, de que, olha, a cultura pode também contribuir para o desenvolvimento, pode gerar receitas. A cultura é um negócio. Hoje estamos a falar de uma dinâmica de indústrias culturais e criativas. Temos uma direção ao nível do Ministério, que é a Direção Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, temos um Instituto das Indústrias Culturais e Criativas, temos escolas ao nível superior até ao nível básico, que forma pessoas, não é? Forma quadros, capital humano dentro do setor cultural e criativo, não é? Isso tudo está dentro dessa visão de que a cultura pode contribuir para o desenvolvimento. Mas de que maneira o Estado faz sentir isto? De que maneira? Porque eu, particularmente, não consigo sentir isso. Então, talvez exemplificar umas atividades, sei lá, de que maneira o Estado... Ok, tudo bem. Existem várias formas que o Estado usa para apoiar o setor cultural e criativo. Sim. Uma das formas é através daquelas instituições todas tuteladas, ou que pertencem ao Estado, Sim. Ou são tuteladas pelo Ministério da Cultura, não é? E é uma máquina enorme de pessoas que estão a trabalhar dentro do setor que apoiam aquilo que é a realização das atividades culturais. Para o funcionamento dessas atividades, obviamente, que há um orçamento do Estado que é canalizado para que essas instituições funcionem. Sim. É uma forma de funcionar, de financiar a cultura que o Estado encontra, incluindo até aquelas instituições de formação, não é? O ISARC, a OEM com a ECA, não é? E outras instituições. Mas, para além disso, existe aquilo que chama-se fundos institucionais, fundos especiais institucionalizados, que é o caso, por exemplo, do Fundac, que é um fundo de desenvolvimento artístico. É um fundo que o Estado cria, não é? Tem um órgão colegial apropriado, e o Estado aloca lá um determinado orçamento, não é? Que artistas, não é? Podem, de fato, aceder ao apoio do Estado através daquele fundo, não é? Então, essa é uma forma de apoiar. Mas também existem outras instituições que não pertencem ao setor cultural, que estão no setor público, não é? Que às vezes apoiam as atividades culturais. Se olharmos, se calhar, para a Rádio Moçambique, não é? Uma empresa pública, mas que apoia o setor cultural, a Aeroportos de Moçambique, a Autoridade Tributária, a EDM, não é? A EDM até agora, recentemente, lançou um edital, não é? Acho que fechou em fevereiro, já não me recordo bem, não é? Um edital para que as pessoas apresentassem atividades, projetos, para poderem serem financiados. Então, são empresas públicas, não é? É um apoio também do setor público, não é? Para as artes e cultura. E quem são as pessoas que beneficiam-se do Fundac? Bom, no geral são artistas, não é? São profissionais culturais e criativos, quer em formas de associações, quer em forma individual. Qualquer pessoa que tenha um projeto, não é? Vai submeter ao Fundac, vai submeter um pedido, não é? Pode se beneficiar desse financiamento. Agora, como é que funciona? Isso é que eu já não posso conseguir explicar como deve ser.
Com certeza. Por acaso o Fundac é um financiamento que os artistas já ouvem há muitos anos e o grosso dos artistas não beneficiam-se desse financiamento de Fundac, porque se for a ver, no final do dia são os mesmos artistas e o grosso dos artistas ficam muito decepcionado em relação ao financiamento cultural. Dr. Zeca, será que a lei de mecenato funciona nesse país? Como disse, a lei de mecenato, por enquanto, ela não está operacional. Não é? Não está operacional, a lei está em revisão, não é? Uma das coisas que se diz que é que contribui para que a lei fosse submetida a uma revisão pontual tem a ver com o sentimento de que, olha, a lei ela é muito burocrática, não é? Então é muito burocrática, que há vários procedimentos que tem que correr para que de fato o setor privado possa se beneficiar da isenção fiscal após, não é, ceder recursos a um projeto, a um artista e por aí em diante, não é? Então agora não está operacional, está em revisão. E quais são os critérios estabelecidos, por exemplo, pelo Estado e empresas e organizações também privadas, as ONGs nesse caso, para o financiamento nas artes e cultura? Bom, para o setor privado, o que funciona mais agora é dentro de dois princípios, não é? Um princípio é, digamos, a reciprocidade, não é? Reciprocidade aqui quer dizer que, olha, se o Zé Nadine tem um projeto artístico-cultural, não é? E vem apresentar a mim enquanto privado, não é? Para poder financiar, é que eu tenho que sentir enquanto privado que esse projeto vai beneficiar a mim também. Sim. Não é? Então, eu vou dar recursos ao Zé Nadino a saber que esse projeto vai também beneficiar. Então, aí há reciprocidade, há ganhos para ambos lados, não é? A outra componente é que tem que haver, outro princípio é que tem que haver interesse dos dois lados. Eu tenho que estar interessado em apoiar essa atividade, não é? Mas eu só vou me sentir interessado quando, de fato, essa atividade me identifica, não é? Se eu não me identifico com os objetivos do seu projeto, não é? Obviamente eu posso não financiar. Então tenho que me identificar primeiro com os objetivos do seu projeto, mas também sentir que posso ganhar alguma coisa desse projeto. Então, se assim for, obviamente como privado vou financiar, não é? Agora, para o Estado, para financiar não existe um critério muito específico. O Estado, de fato, pode existir um conjunto de atividades, não é? Que o Estado acha que são prioritários para que de fato sejam, que contribuem para o desenvolvimento. Então essas atividades que o Estado contribui, ou seja, acha prioritárias para o desenvolvimento do setor cultural e criativo no geral, obviamente o Estado pode financiar, não é? Então aí o único critério é a prioridade que o Estado define dos setores que ele acha chaves para o desenvolvimento. Ok. Estamos agora a entrar na fase para o Festival da Cultura. O regresso do Festival da Cultura depois da Covid-19. O Festival de Cultura também tem financiamento do setor privado. Claro. Bom, há bem pouco tempo eu agora estou numa formação aqui, numa capacitação aqui no Instituto Nacional de Indústrias Culturais e Criativas, INIC, e veio lá o diretor do Gabinete Central do Festival Nacional da Cultura para apresentar-nos o Festival Nacional da Cultura, sim. Não é? Deste ano. E uma das coisas que disse, não é que, olha, o festival, o orçamento alocado pelo Estado para este ano, para a produção do Festival Nacional da Cultura, em todas as fases, não é? Até a fase nacional, que vai acontecer aqui em Maputo, é mais ou menos de 30 milhões de meticais. E esses 30 milhões de meticais saem do Estado? Sim, esse é o financiamento público, okay. Não é? Que sai do Orçamento Geral do Estado. São agora, 30 milhões de meticais 30 milhões de meticais. Para o Festival de Cultura este ano. Exatamente. Agora, o que se diz é que, olha, esse financiamento é pouco para as necessidades de produção de festivais. Para um Festival Nacional da Cultura, sim. É pouco. Agora, o que o Gabinete Central
de preparação do Festival Nacional da Cultura está a fazer é, neste momento, tentar buscar parcerias, não é, do setor privado. Certo. Buscar patrocínio do setor privado para que possa complementar o esforço do governo para que o Festival Nacional da Cultura possa se efetivar. Então, não é só o Estado que apoia, digamos, o Festival Nacional da Cultura, mas é uma parceria, digamos assim, com o setor privado. Eu acho que em algum momento, não sei, mas acho que em algum momento tínhamos que ter mesmo políticas que pudessem garantir aquilo que é financiamento dos artistas, porque notamos que o Festival de Cultura, desde que começou, nunca teve problema de financiamento do setor privado, mas os artistas têm graves problemas. Parece que as empresas preferem financiar mais os projetos do Estado, porque sabe que a contrapartida tem ali o seu retorno e não o artista. Talvez nem seria assim uma obrigação, mas o Estado tinha que criar políticas que também favorecessem o mesmo setor privado, incentivasse, aliás, o setor privado a pôr o seu dinheiro naquilo que é arte e cultura. Epá. É uma realidade. Claro. O Estado está mais ou menos a criar esse ambiente. Não é? Estamos a dizer que, olha, o Estado tem que criar um ambiente apropriado para que a cultura se desenvolva. Sim. Esse ambiente apropriado passa por criação de políticas, não é, fiscais, não é, que possam permitir o financiamento digamos, da política cultural no seu todo. Sim. Porque o que os artistas fazem de forma particular, individual, na verdade complementa ou faz parte, já está previsto dentro da política cultural do Estado, não é? Já está previsto que, olha, os moçambicanos têm direito de se manifestar de forma artística, não é? Livremente e aberto. Tem liberdade de criação artística, não é? E o Estado se obriga, não é, a proteger aquilo que são os direitos desses criadores e ainda por cima a promover aquilo que são as criações desses criadores. Sim. Não é? Então significa que o Estado tem essa obrigatoriedade de criar esse ambiente, não é? Que possa favorecer o desenvolvimento das artes e cultura no geral. Está a criar políticas, está a criar leis. É por isso que eu digo, se calhar é nessa senda que a lei do mecenato está em revisão agora. Okay. Não é? Está em revisão porque o Estado sente que há necessidade de fato de fazer isso. Não é? A necessidade de fazer isso. Foi aprovada recentemente a lei dos direitos de autor, não é? Que possa de fato assegurar aquilo que é a proteção, não é, dos direitos de autor, mas também a remuneração pela utilização das obras dos autores. Sim. Não é? Então isso tudo está dentro desse ambiente de criar, digamos, um ecossistema favorável para o desenvolvimento do setor cultural e criativo. Então há uma coisa que está sendo feita. Sim. Claro que, como disse, o território é muito grande, não é? O setor cultural e criativo também é extenso, é vasto, é complexo, não é? É preciso se fazer mais, é preciso que haja mais iniciativas, não é? Preciso que o Estado possa fazer mais, não é? Nós temos, na realidade moçambicana, temos muitos artistas a reclamarem em torno do financiamento, em que dizem que não há financiamento, elaboras um projeto, vais deixar na empresa X e Y e não conseguem ter resposta, ou muitas vezes quando a resposta é negativa. Então, será que o facto de algum momento os artistas não terem uma resposta positiva pode ter a ver com o facto da desordem dos próprios artistas não estarem organizados, no sentido de nós temos hoje um artista que não é representado por nenhuma associação, por exemplo. Temos um músico que não tem cartão da Associação dos Músicos, não tem nenhuma instituição que tutela, que proteja o artista. Eu não sei como é que isso funciona, porque talvez aqui com o Dr. Zeca pode tentar dar esta visão
e os artistas perceberem minimamente porque é que muitas vezes do não. Ok. Bom, obrigado. É assim, existe dois ângulos de ver, não é? Uma Sim. coisa é a desorganização que de fato há no setor cultural e criativo, Sim. não é? Os artistas, no geral, poucos são unidos, que nem acontece em outros setores, Claramente. não é? Então, isso também pode ser o nó do estrangulamento dessa situação de não financiamento de algumas atividades. Mas a outra coisa tem a ver com a ausência, ou seja, quando não temos uma política fiscal forte, não é? Sim. Que possa fazer com que o setor privado se sinta atraído, não é, a financiar qualquer atividade cultural, não é? Sim. E daí o que vai resultar? É que o Estado, ou seja, o setor privado, vai financiar apenas aquelas atividades com quem se identifica. Vai financiar aqueles artistas com os quais se identifica, não é? Então, vai aparecer eu, que não sou conhecido, não é? Então, não vou ter nenhum, quer dizer, nenhum apelo, Certo. não é? Por isso, ninguém vai financiar a minha atividade, não é? Então, estamos a deixar isso, quer dizer, nas mãos, no critério, ao belo prazer do setor privado. Certo. O que eu acho que não devia ser assim. O Estado devia assegurar que, olha, o setor privado se sinta aliciado a financiar qualquer atividade e não financiar porque ele está a dizer que eu me identifico apenas com isso. Sim. Não é? E aí encontramos também aquele cenário de que, olha, salve-se quem puder, não é? Então, quem tem mais facilidade, digamos, de fazer o lobbying, não é, ao nível das instituições, então esse tem facilidade de conseguir o financiamento, e aquele que não tem, obviamente, acaba ficando para o segundo plano, ou se calhar ser deixado de lado. Não é? Então, geralmente é isso que tem acontecido. Porque temos visto, por exemplo, se eu me coloco no lugar do setor privado, muitas vezes é difícil o setor privado identificar quem é artista. O setor privado quer financiar um artista e não conhece. Quando fala da desordem, primeiro, talvez a desordem em algum momento acaba contribuindo, porque não conhecemos o artista, mas se o artista em algum momento aparece no seu projeto com um visto da associação dos músicos ou de uma carta abonatória do próprio ministério, podem podem ter as saídas para isso. Eu não sei o que é que o Dr. Zeca tem em termos de conselho para os artistas no âmbito da preparação do financiamento. Sim, por aí. Bom, quanto a isso, na verdade, o Ministério da Cultura tem dado cartas abonatórias, não é? Sim. Porém, não sei se dá a indivíduos, não tenho noção, mas sei que algumas associações, empresas dentro do setor cultural às vezes recorrem, vão pedir a carta abonatória ao Ministério da Cultura para se dirigir a diversas entidades, não é? Incluindo até parceiros de cooperação internacional, para poder pedir o apoio que eles precisam para dinamizar os seus projetos. Não é? Agora, é óbvio que, estando organizado em associações, isso pode facilitar, não é? Nós temos um exemplo da ordem dos advogados, por exemplo, ordem dos médicos, quer dizer, ninguém é contratado como advogado se ele não tem o cartão de membro. Exatamente, sim. Então, fazer parte. Isso, sendo implementado dentro do setor cultural e criativo e acontecer mesmo efetivamente, obviamente pode ajudar muito. Realmente. Então ficou aí as dicas do Dr. Zeca. Dr. Zeca, já estamos mesmo no fim do programa. Últimas considerações. Bom, as últimas considerações que eu quero deixar é que os artistas devem buscar cada vez mais, não é, conhecimento, não é, para que de fato saibam como elaborar as suas propostas, não é, de projetos, para que esses de fato possam ser financiados. Há artistas que às vezes que
vai submeter o projeto não passa porque também não tem qualidade. Ou há muitos que reclamam porque querem serem financiados apenas chegando ao Senado e dizer que eu quero gravar minha música e acabou. Sim. Agora, mas quando você sabe organizar suas ideias em papel, isso te facilita a ter um instrumento de diálogo compreensível para todos. Então esse é o meu conselho. Obrigado. Ok. Chegado ao final do nosso programa, agradecer às pessoas que estão lá em casa a ver o programa e nas redes sociais também. Fica bem, até o próximo programa.